Fala pessoal, tudo bem? Então, a gente decidiu mudar um pouco a nossa estratégia, né, para acessar vocês com menos dificuldade. Quem participou daquela nossa tentativa de aula síncrona deve ter percebido aí a dificuldade estrutural que a gente tem muitas vezes, né, de atender vocês aí com excelência. Então, eu vou decidir, a gente, né, a direção, com os professores, a gente decidiu fazer vídeos, né, para poder explicar de uma forma um pouquinho mais esmiuçada o que a gente quer com as atividades, né? Então, eu estou voltando naquela de coerência e coesão, não me senti contemplado. Poucos de vocês me procuraram, poucos de vocês tentaram fazer, poucos de vocês se debruçaram sobre esse material aqui, e eu entendo isso, né, como dificuldade de fazer, dificuldade para entender, tá? Então vamos embora lá, vamos tentar entender de novo. Eu vou passar o material com vocês, tá bom? E queria que depois que vocês vissem esse vídeo, que vocês tentassem novamente, tá, fazer esse material, beleza? Então vamos começar do início. Coesão e coerência, que são duas coisas distintas, tá bom? E muito necessárias. Inclusive, foi por isso que eu pedi aquele texto para vocês, que eu queria saber como é que vocês estavam escrevendo mesmo, entendeu? Para justamente poder ajudar onde eu percebesse problemas aí. Então vamos lá, vamos ler junto, tá? Eu vou criar um link a partir desse vídeo para ficar mais fácil de vocês visualizarem em casa, tá? A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Para que um texto seja eficaz na transmissão de sua mensagem, né, todo texto tem a função de transmitir uma mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Quer dizer, sempre que a gente escreve, gente, a gente está escrevendo para alguém ler. Todo texto é escrito para ser lido. Isso é importante. Então aquela história assim, mas não foi o que eu quis dizer, não tem essa. A gente tem que escrever pensando e sabendo que esse texto vai ser lido por alguém. Então a gente tem que ser claro, o mais claro possível, para não deixar dúvidas em quem está lendo o nosso texto, tá? Voltando aqui. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. E o que afinal é coesão textual, né? Que vocês ouvem tanto falar aí, mas vamos tentar entender aqui. Coesão textual. A coesão é o resultado da correta utilização das palavras que promovem a ligação entre frases. Então, coesão é alguma coisa que a gente precisa se preocupar para ligar as frases. Imagina, fala aí como é que foram tuas férias. Eu viajei para o sítio da minha tia. Lá no sítio da minha tia eu andei a cavalo. O cavalo caiu. Eu me machuquei. As frases estão erradas? Não, estão corretas. Mas faz sentido você colocar dessa forma num texto? Não. Está faltando o quê? Liga. Sabe? Sabe quando você constrói uma parede com tijolo em cima de tijolo? Vai dar ruim, né? Por quê? Porque está faltando cimento. Falta a liga, tá? E a mesma coisa acontece quando a gente está escrevendo um texto. Tem que ter aquela palavrinha que liga as frases. Eu fui no sítio da minha tia e lá chegando, fui tentar andar de cavalo e o cavalo caiu. Sendo assim, me machuquei, sabe? Então, assim, essas ligas nas frases, elas fazem parte desse processo de coesão textual. Tá legal? Bem, ela colabora, voltando aqui no parágrafo, ela colabora com sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos, tá? Então essas palavras que vão ligar as frases são chamadas de conectivos. E quais são esses mecanismos de coesão? E eu não quero que vocês fiquem ligados em decorar nome, tá, gente? Eu não quero decoreba de nada aqui, só quero que vocês entendam o processo. O nome pouco importa aqui. A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos como anáfora e catáfora. Enquanto a anáfora retoma um componente mencionado antes, a catáfora o antecipa, ou seja, essa parte da frase vai ser mencionada depois.
contribuindo com a ligação e a harmonia textual. Vocês vão entender melhor, tá? Tá meio, enfim, meio academicista aqui, mas vamos tentar traduzir. Vamos lá. Algumas regras. Confira abaixo algumas regras que garantem a coesão textual. Referência. Essa referência pode ser pessoal. Como assim, professor? O que é isso? O que é referência? Calma aí. Vamos devagar. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente não deve desistir. A gente deve parar, respirar e voltar para insistir. O que é uma referência pessoal? Utilização de pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Simples. E os possessivos? Meu, minha, teu, tua, dele, dela, nosso, nossos, nossas e por aí vai. Tá? Exemplo. João e Maria casaram. Aí o que a gente faz? Repete João e Maria? Não, né? Então a gente substitui João e Maria pelo pronome eles. Tá? João e Maria casaram. João e Maria são pais de Ana e Beto. Não, né? Fica repetitivo, fica chato, fica esquisito, não fica fluido. Então isso é referência, isso é coesão. Coesão é você pegar uma palavra, perceber que ela está repetitiva num texto e substituir por uma outra palavra. No caso aqui eu substituí por um pronome pessoal. Então ficou João e Maria casaram, eles são pais de Ana e Beto. Tá legal? Referência pessoal anafórica. Por que anafórica? Porque está citando, o eles está se referindo a quem? João e Maria, correto? João e Maria está sendo substituído por eles. Então, João e Maria não estão antes do pronome eles. Então, se estão antes, é anáfora. Se estiver depois, é catáfora, tá? Mas isso não importa. Importa vocês entenderem o processo. A referência pode ser também demonstrativa. Como assim? Utilização de pronomes demonstrativos e advérbios. Exemplo. Fiz todas as tarefas, com exceção desta. Desta, porque tem alguma tarefa lá, né, na tua mão que você está mostrando para alguém. Arquivar a correspondência. Então, nesse caso, desta o quê? A pessoa que está lendo isso ainda não sabe. Você vai citar depois. Se você está citando depois, é catáfora. Só para vocês entenderem isso. Então, percebam. Fiz todas as tarefas, com exceção desta tarefa. A gente precisa repetir a palavra tarefa aqui? Não, né? Então, a gente coloca desta. Eu estou substituindo a palavra tarefa por um pronome demonstrativo nesse caso aqui. Beleza? Comparativa. Utilização de comparações através de semelhança. Exemplo, mais um dia igual aos outros. É uma referência comparativa. Tá legal? É simples até aqui. Aliás, tudo é simples, é uma questão da gente tentar mesmo entender, tá? Substituição. Substituir um elemento nominal, verbal ou frasal por outro é uma forma de evitar as repetições. Exemplo. Vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Eles quem? Alguém aí, né? Essa frase está fora de contexto, mas claro, dentro de uma conversa, dentro de um contexto, vai fazer sentido e esse eles aí vai ser compreendido. Tá legal? Seguindo aqui. Observe que a diferença entre a referência e a substituição está expressa especialmente no fato de que a substituição acrescenta uma informação nova ao texto. No caso de João e Maria casaram, eles são pais de Ana e Beto. Eles quem? João e Maria, né? O pronome pessoal se refere às pessoas João e Maria, não acrescentando informação adicional ao texto. Tá legal? Elipse. O que é elipse? Um componente textual, quer seja um nome, um verbo ou uma frase, pode ser omitido através da elipse. Então, esse nome esquisito, elipse, é o quê? É um fenômeno que vai
acontecer quando uma coisinha, uma palavra ou o que seja for escondida. Escondida por quê? Para melhorar o texto, para ficar mais sofisticado, para ficar mais estiloso e para evitar repetição. Vamos ver como. Exemplos. Aliás, só um, né? Exemplo. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? A segunda oração é perceptível mediante o contexto. Assim, sabemos que o que está sendo oferecido são ingressos para o concerto. Tá legal? Então, assim, você os quer? Os quem? O quê, né? Os ingressos. Então, assim, a gente omite e substitui por um pronome oblíquo nesse caso aqui. Tá legal? Conjunção. A conjunção liga orações estabelecendo relação entre elas. Exemplo. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Sempre que a gente usa esse mais, essa conjunção de caráter adversativo, adversativo é o contrário, tá? Tem a ver com contraste. Sempre que a gente está falando uma coisa, quando a gente usa mais, que sempre vai ter que ter uma vírgula antes dele, tá? A gente vai contrariar a frase anterior. A gente vai desdizer a frase anterior, tá? Nós não sabemos quem é o culpado, mas... né, o que vem depois sempre vai contrariar a ideia anterior, sempre vai passar uma ideia de contraste. Por isso que a gente chama esse tipo de conjunção de adversativa. Tem outras, né? Entretanto, e por aí vai. Coesão lexical. Primeiro, o que é lexical, né? O léxico significa palavra, é a mesma coisa. Então, coesão lexical é a forma que a gente vai fazer isso que a gente está vendo até agora, substituindo por palavras, tá? A coesão lexical consiste na utilização de palavras que possuem sentido semelhante ou que pertencem ao mesmo campo lexical. Como assim campo lexical? Significados semelhantes, tá? Sinônimos. Vamos ver, vocês vão entender melhor. São elas sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, entre outros. Exemplo, aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. Gente, isso é muito importante, a gente fazer esse tipo de substituição para que o texto fique mais bonito mesmo, mais sofisticado, entendeu? Repara, aquela escola, tudo que está sendo dito aí, nessa frase, está sendo dito sobre aquela escola, certo? Então... aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. Aí, para não repetir aquela escola novamente, a gente pega uma palavra, uma expressão que seja semelhante, sinônimo. A escola não é uma instituição de ensino? Então, a instituição... que instituição? Aquela escola. A gente está substituindo para evitar a repetição. Poderia ser qualquer outra coisa que significasse aquela escola. Tá legal? Então ficou, aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. Beleza? Coerência textual. E o que é coerência? A coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação. Traduzindo, a coerência é você juntar lé com cré, é você falar coisas que façam sentido. Se eu peço para vocês escreverem uma redação sobre violência urbana, né, assaltos, enfim, como que a violência está assolando o Rio de Janeiro. Aí você começa falando assim, compre 1 quilo de batatas, descasque as batatas, corte em cubinhos regulares e coloque para cozinhar. Espera aí, como assim? Você está falando o quê? Uma receita de maionese? Ou você está falando sobre violência urbana? Deu para entender? Isso não seria um texto coerente, tá? Então, coerência é isso, é falar daquilo que está se propondo. Beleza? Vamos lá. A coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação. Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Fica complicado ler um texto incoerente, né? Assim,
a incoerência não é só uma questão de conhecimento. Decorre também do uso de tempos verbais e do uso de ideias contrárias. Exemplos. O relatório está pronto, porém o estou finalizando até agora. Processo verbal acabado e inacabado. Tá esquisito, não tá? Vamos ler de novo? O relatório está pronto. Beleza. O relatório então está acabado, concordam? Aí a pessoa continua. Porém, o estou finalizando até agora, querido, então não está acabado, né? Enfim, é isso. Essa frase está o quê? Incoerente. Acabou ou não acabou o relatório? Segundo exemplo aí. Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Os vegetarianos são assim classificados pelo fato de se alimentar apenas de vegetais. Faz sentido um vegetariano gostar de bife? Não, né? Está incoerente. Beleza? Entenderam? Espero que sim. Vamos lá. Fatores de coerência. São inúmeros os fatores que contribuem para a coerência de um texto, tendo em vista a sua abrangência. Vejamos alguns. Conhecimento de mundo. O que é isso, conhecimento de mundo? É a gente estar falando sobre a mesma coisa, né? Você escreve uma frase falando sobre a chacina da Candelária, há alguns anos atrás, e se eu for de um outro país, eu não vou entender o assunto, o texto, porque eu não tenho conhecimento daquela chacina da Candelária. Tá legal? Isso é conhecimento de mundo. É entender do que, conhecer, né, na verdade, o que está sendo dito, escrito, falado, tá? Vamos lá. É o conjunto de conhecimento que adquirimos ao longo da vida e que são arquivados na nossa memória. São os esquemas, planos de funcionamento como a rotina alimentar, café da manhã, almoço, jantar, planos, planejar algo como objetivo, tal como jogar, etc. Tá? Isso é só uma definição, mais formalzinha aqui. Exemplo, peru, panetone, frutas e nozes, tudo isso faz parte do quê? Do carnaval? Não, né, gente? Peru, panetone, frutas e nozes fazem parte do Natal, né? Então imagina esse exemplo, peru, panetone, frutas e nozes, tudo apostos para o carnaval. A pessoa pode comer peru, panetone, frutas e nozes no carnaval? Pode, nada impede, não é proibido. Mas assim, tradicionalmente, a gente não come tudo isso no Natal? O nosso conhecimento de mundo nos mostra que essas são comidas típicas de Natal. A mesma coisa, imagina, Natal vem aí, vamos assistir o desfile da Mangueira? Não tem desfile da Mangueira no Natal, entendeu? Tem Missa do Galo, tem aquele especial do Roberto Carlos, chato pra caramba, e por aí vai, tá? Uma questão cultural nos leva a concluir que a oração acima é incoerente. E isso porque peru, panetone, frutas e nozes são elementos que pertencem à celebração do Natal e não à festa de Carnaval. Inferências. O que são inferências? Vamos lá. Através das inferências, as informações podem ser simplificadas se partirmos do princípio que os interlocutores, né, são as pessoas que falam no diálogo, partilham do mesmo conhecimento. Exemplo, quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. Ou seja, em princípio, esses convidados não comem carne de vaca, tá? É de conhecimento aí, né? A gente precisaria ter o conhecimento de mundo que na Índia não se come carne bovina, tá? Da mesma forma, trazer um casal de judeus para jantar na tua casa e oferecer carne de porco. Eles não comem porco. A razão nem importa, aliás, eu também não sei, mas o fato é que eles não comem. Então a gente precisa ter conhecimento de mundo, tá? Para não ser incoerente, beleza? Fatores de contextualização. Há fatores que inserem o interlocutor na mensagem, providenciando a sua clareza, como os títulos de uma notícia ou a data de uma mensagem. Exemplo, está marcado para as 10. O que está marcado para as 10? Não sei o que está falando, sobre o que está falando, tá? Então, provavelmente fora de contexto e a pessoa não está nem sabendo aqui, né? Imagina, tua mãe está lá na cozinha cozinhando, você estudando, assistindo esse vídeo para tentar fazer o exercício novamente. Aí tu chega para tua mãe, está marcado para as 10. Tua mãe, o quê? O que você está falando, menino?
tá legal? Então, não soaria coerente para sua mãe, beleza? Informatividade. Quanto maior informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la, com certeza desvaloriza o texto. Exemplo: o Brasil foi colonizado por Portugal. Ah, jura? Gente, todo mundo sabe disso, tá? Então, assim, dizer o óbvio, né? Chover no molhado, enxugar gelo, malhar em ferro frio, isso torna o texto pobre, né? A gente quer informação, né? A gente quer contribuições no texto de vocês, tá legal? Princípios básicos. Após termos visto os fatores acima, é essencial ter em atenção os seguintes princípios para se obter um texto coerente. Princípio da não contradição. Quer dizer, o que está falando aqui? Um texto, para ser coerente, ele tem que respeitar essas três coisas aí. Primeiro, o princípio da não contradição, ou seja, não ser incoerente, né? Ideias contraditórias. Ele não pode ter ideias contraditórias caso a gente queira, de fato, que o texto seja coerente. Princípio da não tautologia. Ideias redundantes, ideias repetitivas, né? Eles tiram a sofisticação do texto, o texto fica bobo, tolo, tá? Enfim, esvaziado. E princípio da relevância, ideias que se relacionam. Não vai começar a falar de maionese para depois falar da violência urbana. Então, o princípio da relevância, quer dizer, as ideias têm que se relacionar para que haja coerência, tá? Diferença entre coesão e coerência. Coesão e coerência são coisas diferentes, de modo que um texto coeso pode ser incoerente. Imagina, você pode estar usando várias conjunções, substituindo por sinônimos para evitar aquela repetição de palavras, pode estar caprichando pra caramba na coesão, porém pode estar falando de cortar batatas num texto que era para falar de violência urbana. E aí o texto vai estar super coeso, porém vai estar também incoerente, tá legal? A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Tá? Já a coerência textual trata da articulação externa e mais profunda da mensagem. Então, assim, enquanto coesão textual tem mais a ver com a parte de gramática, pronomes e tal, a parte de coerência tem mais a ver com conhecimento de mundo mesmo, tá? Tá mais para fora do texto, para fora da gramática, inclusive, beleza? Então, o que eu quero nesses exercícios aqui? Vamos tentar fazer um ou dois para vocês tocarem o resto aí. Número 1, reescreva os trechos fazendo a devida coesão. Utilize artigos, pronomes ou advérbios. Não se esqueça de que a elipse, que é você esconder um termo, né, omissão de um termo, também é um mecanismo de coesão. Aí a letra A fala assim: a gravata do uniforme de Pedro está velha e surrada. A minha gravata está novinha em folha. Tá errado? Não. Mas pode ficar melhor? Pode. Como? Um exemplo aqui que eu vou falar, tá? A gravata do uniforme de Pedro está velha e surrada, vírgula, porém a minha está novinha em folha. Eu não repeti a palavra gravata, tá? Lembra que eu falei mais acima que sempre antes de uma conjunção adversativa, aquela que dá a ideia de contraste, tem que ter uma vírgula? Pois é, porém também é uma conjunção desse tipo. Então, se eu fosse aluno e estivesse fazendo esse exercício, eu colocaria assim: a gravata do uniforme de Pedro está velha e surrada, vírgula, porém a minha está novinha em folha. A minha é o quê? Gravata, já se sabe que é a gravata que está falando. É só isso, gente, que eu queria que vocês fizessem, tá? Então aqui você mudou o quê? Você colocou uma vírgula, você usou uma conjunção, porém você omitiu a palavra gravata, você fez uma elipse, tá legal? E é isso, não tem uma resposta certa, tá, gente? Tem infinitas possibilidades aí. Letra B. Ontem fui conhecer o novo apartamento do Tiago. Tiago comprou o apartamento com dinheiro recebido do jornal. Pô, toda hora, Tiago? Então poderia ficar assim: ontem fui conhecer o apartamento.
Ontem fui conhecer o novo apartamento do Tiago, que o comprou com o dinheiro recebido do jornal. Eu não preciso repetir apartamento, né? De novo. Ontem fui conhecer o novo apartamento do Tiago, vírgula, que o comprou com o dinheiro recebido do jornal. Não ficou mais fluida, não ficou mais legal de ouvir? É isso, e de ler também, né? Então é isso que eu quero que vocês façam no exercício 1, com todas essas frases. Aí no 2, na oração abaixo há um trecho que, se tomado literalmente, ao pé da letra, leva uma interpretação absurda. Um cadáver morto foi encontrado boiando em canal. Jura que está morto? O cadáver morto? Entenderam? Identifique o trecho problemático. Já dei a dica aqui, né? Diga qual a interpretação absurda que se pode extrair desse texto. Qual a interpretação que o autor pretendia dar? Reescreva o trecho de forma que deixe explícita tal interpretação. É isso, galera. É um exercício da gente praticar, né? Da gente entender melhor a diferença, né, de coerência e coesão e quais são alguns elementos coesivos, tá legal? Eu espero que com essa explicação eu tenha facilitado um pouquinho para vocês, porque eu gostaria realmente que vocês tentassem fazer, tá legal? Fotografem e me mandem para o privado, beleza? Qualquer dúvida podem falar comigo. Por favor, gente, não mandem mensagem 1 da manhã, 2 e 3, como já aconteceu não, tá? Tentem mandar mensagem aí no horário razoável, né? De preferência, o horário que a gente estaria na escola. Tá legal? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, que me parece que vai ser nessa lógica aí. Beleza? Tchau, gente. Beijos e abraços para vocês.